Boa noite, nossos amigos e companheiros e demais interessados nos estudos do Espiritismo. Hoje, que é dia 30 de abril de 2022, voltamos com mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E com esta nova edição, encerrando este mês de abril, que é o aniversário 165 anos de publicação de O Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita. E prestando-lhe esta homenagem, encerramos esta homenagem hoje, consultando aqui o nosso e-mail, encontramos uma pergunta de um cidadão que gosta do estudo do Espiritismo. E ele então nos pergunta como Allan Kardec conseguia conversar com os espíritos, como Allan Kardec conseguia conversar com os espíritos da codificação, que foi daí que nasceu o Livro dos Espíritos. Ora, Allan Kardec usou o método do diálogo, da polêmica sadia, da discussão sadia para dialogar, ou seja, interrogar os espíritos superiores na grande entrevista, dividida em várias partes, que na totalidade as respostas dos espíritos dão 1019 perguntas de Allan Kardec e respostas dos espíritos superiores, que esse todo forma o Livro dos Espíritos, publicado a 18 de abril de 1857, em Paris. Foi quando nasceu o Espiritismo, que o Espiritismo não existia antes. Existiam os princípios, as bases do Espiritismo desde o começo da humanidade, mas como doutrina formada ainda não existia, e coube a Allan Kardec a codificação do Espiritismo, ou seja, organizar a resposta dos espíritos e formar o Livro dos Espíritos. E então Allan Kardec usou para conversar com os espíritos e interrogar os habitantes do mundo invisível, que se dava o nome de espíritos, usou a arte do diálogo, da conversa, da polêmica. Era um diálogo, era uma polêmica sadia, porque Allan Kardec, muitas vezes, conversando com os espíritos, não aceitava o que os espíritos ensinavam. E os espíritos, então, na discussão sadia, no diálogo, no interrogatório, eles conseguiam convencer Allan Kardec. E foi assim que nasceu o Livro dos Espíritos, através do diálogo, através de uma polêmica sadia que Allan Kardec estabeleceu com os espíritos. E temos a prova disto a partir da primeira pergunta que Allan Kardec fez aos habitantes do mundo invisível, quer dizer, aos espíritos superiores. Lá no Livro dos Espíritos, quando ele faz a primeira pergunta, que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de tudo e de todas as coisas. E Allan Kardec, então, inicia aí esse grande diálogo, essa grande conversação, essa grande polêmica, essa grande entrevista com os habitantes do mundo invisível.
E foi assim que nasceu o Livro dos Espíritos. E os espíritos respondiam através de quem? Respondia através dos médiuns. De início, como nasceu o Livro dos Espíritos, foram através de 3 jovens, 3 médiuns, 2 irmãs e mais outra jovem. E depois foram surgindo outros médiuns para Allan Kardec dialogar com os espíritos, interrogar os espíritos através do diálogo, da boa conversação, para receber então as mensagens dos espíritos através dos médiuns e formar o Livro dos Espíritos. E para isto, coincidiu que nós encontramos aqui no Livro dos Espíritos, que é aqui, é traduzido pelo escritor e filósofo espírita, muito conhecido no movimento espírita, hoje desencarnado, J. Herculano Pires. E aqui, na tradução deste livro do francês para o português, ele então, no seu prefácio, ele diz assim, sobre esta pergunta do nosso companheiro. Ele diz: nunca houve, aliás, um diálogo como este. Jamais um homem, no caso Allan Kardec, um homem se debruçou com toda a segurança do homem moderno nas bordas do abismo do desconhecido para interrogar o invisível, os espíritos que habitam no invisível, ouvir as suas vozes misteriosas e contradizer os espíritos, discutir com eles, dialogar, afinal arrancar deles, tirar deles os segredos do mundo invisível, do mundo espiritual. E continua aqui o J. Herculano Pires, para atender à pergunta do nosso companheiro e esclarecer a todos aqueles que têm dúvida. E continua ele: nunca também o abismo se mostrou tão dócil e até mesmo desejoso de se revelar ao homem todos os seus aspectos, o invisível. Aí continua o nosso companheiro J. Herculano Pires, ele diz: Sócrates, citando como exemplo o grande e sábio Sócrates, que também veio do além, juntamente com outros sábios, Platão, Aristóteles e outros, para colaborar no Livro dos Espíritos, depois de mortos, como espírito. Aí J. Herculano Pires diz: Sócrates ouvia as vozes do seu daimon. Daimon é uma palavra grega que significa gênio ou inteligência, que pode ser do bem ou do mal, mas Sócrates ensinava que ele recebia a inspiração do seu daimon, que era o que? O seu anjo da guarda, um espírito que lhe era superior, e discutia com este daimon, que era o oráculo de Delfos. Mas Kardec não se limitou a isso, foi mais longe, dialogando com todo o mundo espiritual, analisando rigorosamente as suas vozes, ouvindo inferiores e superiores, habitantes do invisível, para descobrir as leis do mundo espiritual, descobrir as formas de vida nele existentes e também descobrir o mecanismo das suas relações com o mundo material. E termina aqui o nosso companheiro, o J. Herculano Pires. Ora, o método dialético de Kardec é o processo natural do desenvolvimento, tanto do pensamento como de todas as coisas. E então, Emmanuel, o Espírito Emmanuel, certa vez comparou o Velho Testamento a um apelo dos homens a Deus e o Novo Testamento a resposta de Deus. Era o Espírito Emmanuel, que era o guia espiritual do grande Chico Xavier. E ele encerra
Aceitando essa imagem, podemos dizer que o livro dos Espíritos é a síntese do conhecimento universal e é a síntese desse diálogo de Allan Kardec com os invisíveis, que são os verdadeiros autores do livro dos Espíritos, porque foi daí que nasceu a doutrina espírita, mediante a codificação de Allan Kardec, a organização de Allan Kardec. Aí diz, é o momento em que, segundo a definição dos sábios, é o apelo e a resposta se fundem na compreensão espiritual, abrindo o livro dos Espíritos, caminho a uma nova fase da vida, da humanidade, da vida terrena. Então nós terminamos aqui essa resposta que o nosso companheiro fez, e a pergunta é esta: como Kardec conseguia conversar com os espíritos? Dessa forma, através dos médiuns, pela escrita e também pela psicofonia. Esses espíritos superiores respondiam a Kardec, mas Kardec usava o diálogo, a arte de dialogar, de discutir, de fazer polêmica. Não era disputa, porque o Espiritismo não ensina disputa. Allan Kardec não disputava e nem recomenda aos espíritos nenhuma disputa, mas apenas Kardec usava o diálogo com os espíritos, como Sócrates usava o diálogo com o seu daimon, com o seu guia espiritual, que ele dava o nome de daimon. E então foi assim que o Espiritismo nasceu, do diálogo de Kardec com os espíritos superiores. E foi assim que ele conseguiu codificar o Espiritismo, coordenando a resposta que os espíritos davam às suas perguntas. E aí nasceu o Livro dos Espíritos, daí nasceu o Espiritismo. E a própria palavra Espiritismo também nasceu daí, porque antes não existia a palavra, mas Kardec criou a palavra também Espiritismo. E nós então, para encerrar o nosso programa, Encontro com o Espiritismo, nós acrescentamos aqui um pensamento de Allan Kardec. Ele diz, a força do Espiritismo, a força do Espiritismo está na sua filosofia, não é nos fenômenos. Espiritismo explica fenômenos, mas não é os próprios fenômenos. Aí ele diz, a força do Espiritismo está na sua filosofia, está no apelo que dirige à razão e ao bom senso. E ele encerra dizendo, a religião do Espiritismo é a religião do bom senso e da razão. E assim nós encerramos o nosso programa de hoje, que é Encontro com o Espiritismo. E voltamos em nova oportunidade com o mesmo programa para tirar as dúvidas das criaturas que gostam do Espiritismo. Muita paz para todos e até a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que será na próxima semana, o mês de maio de 2022. Muita paz para todos.